Eu sentia falta dele. Ninguém me ajuda. Bizarro. Você tem que ser foda. Eu ainda tenho muitas dificuldades em pedir ajuda. Tô precisando muito. Pedir ajuda ou não pedir ajuda. Galera, por favor. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro de Figueiredo e sejam bem-vindos ao nosso querido podcast do Memo. E amigos, esse quinto episódio traz ótimas novidades. A gente está muito feliz em poder dizer que agora a gente tem o apoio da empresa Cartago, uma marca da Grendene de sandálias masculinas que está fechada com o Memo por acreditar na importância do debate sobre masculinidade. A nova campanha da Cartago, assim como o Memo, fala de liberdade e de autoconhecimento. E é bom demais ver empresas do porte da Cartago atentas a esse assunto. Então, valeu Cartago e vamos em frente, juntos. Já eu conto outra novidade para vocês. Bom, no episódio de hoje a gente vai discutir por que nós, homens, temos tanta dificuldade em pedir ajuda, mesmo quando precisamos muito. A ajuda, a gente quer dizer aqui qualquer tipo de ajuda, praticamente, né? Ajuda financeira, ajuda emocional. Bom, sempre aqui comigo, o grande Theo. Fala aí, Theozito. Olá, meu povo. Caio César, o Geocaio da internet. E aí, galera, beleza? E o nosso convidado de hoje, Lucas Guzmão, que é advogado, mas isso pra gente é o menos importante. O que importa pra gente mesmo é que o Lucas foi o cara que levantou esse tema quando foi líder de um encontro presencial de um dos grupos do Memo. Fala, cara. Fala, galera, beleza? Bom, pra gente começar, eu queria falar dessa outra novidade, que é um quadro novo que a gente criou para aproximar um pouco das pessoas que falam com o Memo, que buscam o Memo e tudo mais. A gente está chamando esse quadro de Cartas para o Memo. A ideia, então, é a gente trazer depoimentos, mensagens que a gente recebe, principalmente por e-mail, de pessoas interessadas em participar dos nossos encontros e interessadas em entrar, de alguma forma, nesse debate junto com a gente, de uma forma até de pedir ajuda, assim. Então, uma maneira da gente trazer mais isso, porque a gente sabe que os nossos encontros não conseguem alcançar ainda o tanto de gente que a gente gostaria, a gente traz isso para estimular um pouco o debate e incluir outras pessoas também nesse nosso papo. Então eu queria que o Theo começasse lendo uma das mensagens que a gente selecionou aqui. Vai lá, Theo. A primeira mensagem diz assim: percebo hoje em minha vida uma grande lacuna de grupos em que eu possa conversar com profundidade e também onde eu possa me abrir. Uma troca mais profunda com outros homens. Sem aquela zoada que sempre acontecia nos grupos que fazia parte. Tenho um filho pequeno e acho importante caminhar cada vez mais nessa jornada de autoconhecimento para poder ajudá-lo e ser um melhor pai. Uma outra mensagem que temos aqui. Eu nunca me encaixei dentro do padrão de masculinidade e sempre sofri com isso, apesar de ser hétero e cis. Me mudei de cidade, entre outros motivos, para me afastar de relacionamentos tóxicos e abusivos e pessoas me dizendo como eu deveria ser. A próxima diz assim: me considerava bastante desconstruído dos meus machismos até descobrir que eu estava sendo emocionalmente abusivo com a minha namorada. Identifiquei que a falta de espaços para falar sobre meus sentimentos tem participação nesse meu comportamento. Por isso estou procurando o Memo. A última é curta e sintomática. Preciso de ajuda. Bom, essas são as mensagens de uma galera que confiou no Memo essa possibilidade de pedir ajuda pra gente, né? De dividir com a gente essas angústias, esses anseios que as pessoas têm, assim. E a gente fica muito feliz e honrado por isso, inclusive. É claro que isso é um termômetro de como os homens nem sempre conseguem se colocar, se abrir, falar, se vulnerabilizar com os grupos que já fazem parte, nos ciclos sociais que pertencem e tudo mais. Então, muito por isso, sobre essa dificuldade que a gente tem em pedir ajuda, que fez a gente trazer isso como tema desse episódio, assim. E por isso, inclusive, que o nosso convidado de hoje, o Lucas, está aqui. Lucas, você como líder da rodada de um dos encontros do Memo, trouxe isso como debate para ser refletido, para a gente trocar. Por que você pensou nisso? O que te motivou a trazer isso para ser um debate de um dos encontros do Memo? Bem-vindo, cara. Obrigado. Bem-vindo, Obrigado a todas Lucas. aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, uma honra. E para mim é sempre maravilhoso participar e estar nessa jornada aí com vocês. Cara, isso começou, podendo voltar um pouquinho na minha história,
eu tenho, meu pai era um cara muito sério e tinha uma criação muito forte, rígida comigo. Eu tinha uma irmã, e essa irmã, ela sempre foi uma menina que sempre foi muito cuidada, muito vista, e eu sempre fui criado para ser o homem da família, para ser o cara que ia carregar tudo. E provavelmente isso também aconteceu com meu pai, né? Foi essa criação que ele teve, foi o que ele passou para mim, sem colocar peso, foi o que ele teve de melhor, e provavelmente foi o que ele de melhor passou para mim. E em um momento da vida ele teve um revés, só que esse revés ele não soube até onde as pessoas poderiam ajudar ele. E eu acho que isso me marcou muito, porque eu com 13, 14 anos eu vi meu pai sumir. Meu pai desapareceu nessa época. Sumiu literalmente? Os negócios dele meio que ruíram. E aí ele desapareceu. Não sei se por vergonha, não sei, eu acho que foi uma junção de coisas, hoje em dia eu pensando nisso. Mas a verdade é que ele desapareceu. Eu sentia a falta. Eu sentia a falta dele, né? E ele não procurou nem os irmãos, não procurou a família, não procurou as pessoas que estavam próximas. E nem nós como filhos. Nós éramos pequenos, talvez na concepção dele, ele achou que talvez ele não queria que isso atingisse a gente. E mais ou menos desde tudo que começou até meu pai falecer, se foram mais ou menos 7 a 10 anos, meu pai faleceu praticamente escondido na fazenda e nunca pediu ajuda. Só teve um amigo que ele conseguiu procurar, mas ninguém da família, nem o irmão, nem a irmã. E ao mesmo tempo que ele não procurava, ele também culpava muito por não ter procurado ele. E aí um belo dia eu tive um problema na vida. E quando tudo isso aconteceu, eu praticamente me vi sozinho. Eu sabia que tinha pessoas queridas, mas não sabia como chegá-las. E eu confesso que a primeira coisa que me surgiu foi me isolar, sumir, desaparecer. Desaparecer, não sei, até a poeira baixar, desaparecer até entender, desaparecer até jogar tudo pro alto, no ventilador. Não sei, mas me bateu um desespero bem grande, porque eu não sabia chegar para um amigo meu e falar assim, cara, me ajuda, tô precisando muito. Nunca fui de contar problema, sempre fui criado para resolver problemas. Eu acho que quando os pais falam pra gente que a gente precisa ser independente, precisa crescer, a gente consegue resolver sozinho, ao mesmo tempo a gente tira aquele conforto, aquela segurança de saber que tem alguém por trás apoiando, cuidando da gente. E eu fui muito outro extremo. Essa questão da independência, de resolver sozinho, se vira. Né? Ao mesmo tempo que minha mãe passava a mão em mim, meu pai tirava a mão de mim. E depois que eu me vi sozinho, eu não sabia. Eu procurei meu irmão, foi a única pessoa que eu consegui falar. Mas ao mesmo tempo não era... Eu sentia que não era aquilo que eu estava precisando. Ele também estava me dando muito espaço para eu poder resolver, só que eu não conseguia conectar. Eu estava desconectado comigo e com o mundo inteiro. Até que a ficha bateu, né? Que eu não posso me isolar, não posso sumir. E o primeiro momento mesmo que eu pedi ajuda, que eu recorri, foi quando eu liguei pro Pedro e falei, cara, acho que eu tenho um tema aí pra gente conversar. Valeu, irmão. Valeu por ter trazido essa história aí, mais uma vez pra gente e tal. Muito, muito importante, assim, se eu ouvir seu depoimento de novo, né? Claro que não foi exatamente o mesmo, mas acho que enriquece muito pra gente, assim. Sei lá. Você falando, eu já pensei em algumas coisas aqui de como é difícil a gente entender o básico, né? De que a gente também erra, isso que você estava colocando no final, né?
Uma coisa que você comentou, Lucas, que me chamou a atenção, assim, que era uma coisa que eu fazia muito, era você disse que seu pai, ao mesmo tempo que ele não pedia ajuda, ele meio que ficava triste ou com raiva que as pessoas não iam até ele, né? E é uma coisa que a gente faz muito, assim, que eu fazia muito, do tipo, ninguém me ajuda, sabe? Tipo, eu faço as minhas coisas sozinho porque ninguém chega pra mim e pergunta se eu preciso de ajuda, se eu quero alguma coisa, ninguém se oferece pra me ajudar. Mas é muito mais sobre eu não estar dizendo para as pessoas que precisam de ajuda do que as pessoas, sei lá, adivinharem que eu preciso de ajuda. Sim. Então essa fala do seu pai me lembrou muito isso, assim, enquanto a gente tem... Enquanto eu tinha esse costume de até usar isso como uma forma de não pedir ajuda, do tipo, cara, ninguém, tipo, pergunta da minha vida, ninguém se interessa se eu tô precisando de alguma coisa, então eu acabo fazendo as coisas só eu mesmo, e é isso. Então me trouxe muito isso, assim. Eu sou do tipo que vai puxar a comunicação não violenta o máximo possível, porque eu entendo que nesse momento o cuidado com as relações é de suma importância e começa com si mesmo, obviamente. Mas eu tenho uma grande amiga, Juliana Sardinha, e é um exemplo de mulher incrível para mim. E foi ela quem me acolheu assim que eu cheguei no Rio de Janeiro. E a gente conversava muito. E uma das coisas que desenvolvemos entre nós foi um mecanismo, uma hashtag que a gente deu o nome de Na Minha Fantasia. Que era quando a gente começava a deixar claro um para o outro o que estava acontecendo e que pedidos de ajuda eram necessários, mas que principalmente da minha parte eu não dizia, também esperando que adivinhassem. Foi aí que a gente começou nas nossas conversas a chegar nesse lugar de, pois na minha fantasia eu esperava isso ou imaginava isso. E aí a gente checava e chegava num lugar de, caramba, eu tô precisando de outra coisa. Pois e eu tava pensando exatamente o oposto disso que você tá me trazendo. Então, definitivamente sobre trazer clareza, obviamente isso é desafiador, isso leva um tempo, isso precisa ser, sei lá, praticado, eu acho. Mas quando a gente alcança esse nível de clareza, obviamente, levando em consideração que não é só sobre suas necessidades, mas cuidar das necessidades de todos, eu acredito que fica mais fácil fazer pedidos. Se a gente deixa claro também quais são nossas reais necessidades, os pedidos eles podem chegar com mais clareza. Mas é como eu disse, precisa ser praticado. Tem que treinar, né? Pois é. Tem que treinar um pouquinho. Pois é. Total. Eu, ouvindo vocês falando, eu fiquei lembrando de como, assim como o Lucas, né, nunca fui criado para pedir ajuda, apesar da minha mãe ser uma pessoa maravilhosa, assim, sei lá, e não pela minha criação familiar especificamente, mas acho que o meio social que eu fiz parte, assim, sei lá. O mercado corporativo, de uma maneira geral, pelo menos para mim, foi sempre do desenvolvimento por si só, né? De você não pedir ajuda. Você tem uma responsabilidade, você tem que entregar com excelência e tudo mais. Então, pedir ajuda não era uma opção, mas meio que não, sabe? Então, quando eu saí desse mundo para começar a fazer o mesmo, eu me deparei com a necessidade de pedir muita ajuda. O mesmo só existe hoje porque eu tenho muitas ajudas, assim. Então, é uma coisa que para mim ainda é nova, assim, na verdade bem nova, porque mesmo dentro do Memo eu ainda tenho muitas dificuldades em pedir ajuda, na real, assim. Mesmo fazendo esse trabalho, eu percebo quão difícil para mim é, em diversos momentos, falar assim, galera, por favor, tô precisando de ajuda, chega aqui, vamos trocar, preciso de ajuda para fazer isso, ou para trocar ideia, sei lá. Eu acho que pra todos nós, né, não é? Eu me sinto muito assim também, num eterno exercício. Eu acho que pra mim a grande questão do pedir ajuda é que eu ainda me sinto bastante, sei lá, meio boba, assim, talvez, sabe? De alguns pedidos de fazer. Do tipo, eu não consegui dar conta disso, eu não consegui entender isso. Eu acho que a escolha que eu fiz não foi uma escolha correta. E também uma questão de me sentir
uma pessoa que não foi capaz de fazer tal coisa sozinho. Eu acho que a questão do dinheiro, para mim, é o que mais me pega, assim, no pedir ajuda. Pra mim, provavelmente também. Se eu chegar para alguém e tiver que pedir R$2, mesmo que para essa pessoa não seja absolutamente nada, e ela vai me ajudar com a maior felicidade do mundo, isso ainda assim é um peso, porque na minha cabeça fica, como é que você tem, sei lá, 24 anos e você não tem R$2? Ou não tem R$2 a mais do que você precisa? Então, isso coloca para mim um peso de que, cara, eu não fui capaz de me gerir financeiramente, sabe? E aí parece ser muito mais fácil a gente cair em julgamentos, projeções, rejeições, vergonha, nos barulhos mentais, né? Antes da gente, sei lá, se dispor, se propor a pedir ajuda. Como se a gente tivesse de galgar e enfrentar tantas coisas dentro de nós mesmos, tantas pequenas e grandes batalhas para esse movimento de pedir ajuda, que quando você ou você chega nesse lugar porque você já está muito cansado do embate com si mesmo, né? Ou tipo não tem mais para onde correr, tipo é isso ou é isso. Tem uma fala que Lucas trouxe que me impactou muito, na real, que foi eu fui feito para resolver problema e não para contar problema. É bem isso que a gente tá vendo, não só conferindo no episódio de hoje, mas na noite em que você trouxe isso enquanto líder, mas também no que a gente está percebendo nas mensagens que estão vindo por e-mail. Nós estamos ouvindo vocês, tá? Não é só vocês no podcast ouvindo o que a gente está trazendo. Boa. Nós estamos ouvindo vocês de verdade. Nós lemos cada uma das mensagens, cada um dos e-mails. Por mais que a gente demore para responder. Exato, exatamente. E foi o que eu estava falando para os caras agora. Para mim é muito significativo receber essas mensagens e conferir que o que a gente está fazendo está chegando bem longe. Assim. A gente está recebendo mensagens de homens do país todo num processo semelhante ao que a gente está falando aqui. Esse ponto que você falou, para mim, pega muito, né? Eu acho que, na verdade, é o que mais atinge essa parte mental nossa, como é que a gente se comporta, como é que a gente pensa. Eu acho que são uma série de fatores, pelo menos comigo, né? Desde medo, vergonha, insegurança, fragilidade. E um outro ponto é até quanto a gente está disposto a receber. Até quanto a gente consegue receber. Aí a visão é outra, né? A gente se depara com algo novo, com uma visão nova, e ela assusta. O não pedir ajuda, às vezes, num relacionamento com esposa, de trabalho, qualquer coisa, isso é muito complicado, né? Qual marido que eu acho que poucos, na verdade, que chegam e se abrem completamente para a esposa, porque eles não querem se sentir frágeis. Eu fico pensando no que o Caio estava dizendo anteriormente, né, de 24 anos, não tem 24 anos ainda é um menino. Tô começando a vida. Está começando a vida. Mas eu fico imaginando nesse outro parâmetro que o Lucas trouxe, né, da pessoa que já conseguiu construir um patrimônio, sei lá, consegue se colocar como esse homem provedor e tudo mais, e de repente ele não consegue mais exercer essa função por causa de alguma eventualidade, porque o negócio deu errado, sei lá por conta do que, sabe? Mas quando ele se vê depois de já ter chegado lá, tipo, puf, não posso mais. O quanto isso embaralha, deve embaralhar, né, a cabeça do cara, fazendo com que ele se isole da família, com que ele tenha problemas, sabe assim?
Parece Ou que que não enxerga alternativas. Não enxerga né? alternativa, que só ele poderia dar conta daquilo. Não, e é aquilo, né? Parece que essa é a grande função dele dentro do lar e da família. E Que é a única, né? E se ele não pode cumprir, então ele não serve mais. Deu entre errado, aspas, exatamente. legal. Nesse meu processo de começar a pedir ajuda, uma coisa que eu estou trabalhando ainda também é entender a ajuda como algo que eu não preciso devolver. Então, eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que sempre que ela me ajudava, assim, financeiramente, em algum momento, eu falava, não, cara, mas pode deixar que quando eu tiver, eu vou te levar pra viajar, eu vou te comprar não sei o quê, sabe? Ela falava até brincando às vezes. E falava isso várias vezes e nem me dava conta, assim. Até que ela falou, cara, pelo amor de Deus, para de falar isso, sabe? Tipo, se você vai me levar pra viajar um dia, seja porque você quer me levar, não porque você vai estar pagando uma dívida de que agora eu tô te ajudando, assim. Incrível. Isso, na minha cabeça, é uma dificuldade, sabe? Parece que eu tenho uma listinha mental de todo mundo que me ajudou e que em algum momento eu preciso devolver essa ajuda. É quase uma culpa, né? Exato. Quase uma Então, culpa, muito enfim, doido. são muitas questões. Lembrei até de Poderoso Chefão, assim, né? O Corleone, o Dom Corleone, ele ficou poderoso porque ele conseguia ajudar as pessoas e ele ficava cobrando, né? As pessoas ficavam com dívidas de gratidão, né? A famosa dívida de gratidão, assim, muito louco essa parada. E, cara, isso aí... Eu não sei nem se eu consigo falar isso agora, sabe? Porque, meu Deus, como eu me coloco em dívida com todo mundo que me oferece ajuda, assim. Isso, pra mim, é o estágio avançado do compreender e saber receber ajuda, né? Que doideira. Eu acho que chegou uma boa hora aqui da gente botar o Marcos na nossa conversa. O Marcos Nascimento, que é psicólogo e pesquisador da Fiocruz, é uma referência nesse debate de masculinidade, é uma referência para o Memo, e o Marcos defendeu já há alguns anos uma tese de mestrado com o título Desaprendendo o Silêncio, uma experiência de trabalho com grupos de homens autores de violência contra a mulher. Então, por favor, Marcos, fala aí. Oi, pessoal. Acho que essa provocação que vocês fazem sobre a questão dos homens pedirem ou não pedirem ajuda, mesmo quando precisam, está relacionada a uma série de fatores, né, que a gente pode elencar, por exemplo, né, como o medo de parecer frágil, a necessidade de se demonstrar autossuficiente, onipotente, que consegue lidar com toda e qualquer situação. Não é por acaso, né, que os dados mostram que grande parte dos suicídios são realizados por homens. Essa perspectiva da gente pensar que os homens têm que demonstrar autossuficiência, onipotência, fortaleza o tempo todo, faz com que ele tenha muita dificuldade de se reconhecer nesse lugar daquele que precisa ser ajudado, nesse lugar de uma certa vulnerabilidade ou de uma certa fragilidade. Isso também demonstra, por outro lado, a necessidade da gente pensar a relação dos homens com cuidado de si e com autocuidado e com o cuidado do outro. Essa relação, essa cultura, ou falta de cultura dos homens em relação ao cuidado, me parece fundamental para a gente entender esses mecanismos de pedir ajuda ou de não pedir ajuda. Bom, mais uma participação do Marcos aqui no Memo. Muito obrigado, Marcos. Fundamental isso tudo que você colocou pra gente. E aí, amigos? Eu preciso falar. Bizarro, porque vindo pra cá, eu tava recebendo mensagem e áudio justamente sobre um episódio em que esse cara me confidencia que o amigo dele acabou de tentar suicídio. E uma das coisas que esse amigo que me traz nas mensagens é: mas Theo, ele não deu nenhum sinal, ninguém percebeu, a família não percebeu. E aí, ao mesmo tempo, ele fala de uma amiga do passado que também tentou suicídio, mas que ele percebeu sinais, ele chegou na casa dela a tempo e etc. E justamente o que a gente estava conversando e eu trazendo para ele é que o fato de nós homens não falarmos sobre o que nós sentimos já é por si só assim, um dos motivos que permeiam as altas taxas de suicídio, principalmente entre homens. Quando eu escuto que eu sou feito para resolver e não para contar problemas e falar sobre os próprios sentimentos, para mim
só legitima ainda mais que essa, infelizmente, é a realidade, assim. Uma coisa que a gente conversou quando o Lucas trouxe esse encontro na nossa roda do Memo e que eu acabei levando na internet depois, é que um dos caras que estavam lá, que era o Moura, um amigo nosso, disse que numa sessão com a psicóloga dele, ela perguntou para ele se ele tinha 3 pessoas ou 3 espaços com quem ele podia se abrir sobre qualquer assunto, né? E aí isso ficou muito na minha cabeça, e eu coloquei isso na internet e eu recebi muitas mensagens de homens dizendo que não tinham, assim, não tinham 3 e muitos não tinham nenhuma pessoa. Então, para mim é muito pesado entender que há uma série de homens que, quando se trata de alguns assuntos específicos, eles não se sentem à vontade para conversar com absolutamente ninguém, né? E para mim esse assunto é importante porque isso traz inúmeras consequências. Não é só a consequência para o próprio cara de não saber lidar com essas questões e aí comete mais suicídio, mas como esse homem está lidando com o sentimento sobre vários aspectos. Então, às vezes o cara que é violento, que o cara bate em alguém e tudo mais, ele também não está sabendo pedir ajuda e não tá sabendo lidar com essa questão. Então, você que está nos ouvindo, pense aí se você tem ao menos 3 pessoas com quem você consegue se abrir e falar sobre qualquer assunto. E eu acho que tem uma dificuldade maior ainda nessa pergunta, uma complexidade maior, que se forem ao invés de 3 pessoas, 3 homens. Exato. Assim. Exatamente, porque muitos caras que disseram que tinha, por exemplo, ou 1, ou 2, ou até 3, ou até mais, geralmente eram mulheres. Então era a mãe, era a irmã, era a esposa, a amiga, e pouquíssimos falaram de outros homens. Então é muito também interessante pensar como a gente não consegue estabelecer uma rede de afeto saudável entre nós. Isso é bem... chega a ser um pouco irônico, né? A gente eu sempre me achei uma pessoa muito bem relacionada, sempre tive muito amigo. Acho que é difícil ver alguém que eu não goste e difícil ter alguém que eu acredito que não goste de mim. Conheço muita gente, gosto de muita gente, mas se você me pedir para colocar 3 pessoas, não tenho. Se me pedir para colocar 2, não tenho. É mesmo, irmão? Não tenho. Hoje? Não tenho. Me pede para colocar 1, não posso dizer que eu não tenho. Eu tenho, mas até que ponto eu estou disposto a ter, entendeu? E sobre quais assuntos você também está disposto a falar com não essa... Não é tudo. Seria hipocrisia minha eu dizer que eu estou completamente... Eu trabalho muito para isso acontecer. É uma zona de esforço minha quase constante. Só que isso às vezes chega a um ponto de sufocar. Porque... sabe, que eu acho que às vezes eu também não quero sobrecarregar muito uma coisa. Sim. Então, assim, eu não chego e despejo tudo aquilo que eu estou sentindo, que eu estou imaginando, que eu estou querendo, que eu estou com medo, que eu estou assustado. Eu jogo um pouquinho aqui, aí eu vou ali, boto um pouquinho ali. E isso às vezes também não cria... Eu não sabendo onde eu estou pisando, o que eu estou fazendo. É um pouco assustador isso. Vários amigos, né, que a gente saía, ficava até tarde, conversava. Só que a gente conversava sobre... E aí, como é que foi o futebol? E aí... O de sempre, né, que homens conversam. Você viu o que aconteceu ontem na política? Sempre uma coisa assim. É sempre a mesma coisa. Qual a dificuldade de conversas profundas, assim? E eu tô colocando isso aqui não como, vamos ver por quê. Não, é sobre deixar a coisa rolando um pouco na mente. Porque é tão desafiador falar sobre coisas profundas, sabe? Tipo, se dispor a temas, a tópicos mais profundos, assim. Até um tempo atrás também, na época em que esse encontro aconteceu, me veio à mente homens
mas que foi preciso também muito tempo, muito choro, muita disposição de ambas as partes. Em vários momentos deixar claro que, cara, eu acho que eu tô trazendo as coisas pra tu e, tipo, eu tô com medo que tu se canse de mim. Eu tenho medo que você se canse dos meus papos, porque... Que eu fique chato, né? Que eu vire chato. Exato. Lá vem ele de novo, contando Dramático, problema, né? dramático. Problemático. Isso, mas aí, uma vez conversando com um deles, foi assim, Theo, me deixa escolher isso. Quando isso estiver acontecendo, ou se essa sensação me vier, eu vou te dizer. Eu vou dizer que, Theo, não estou disponível para escuta agora. E a gente colocou isso como um acordo. Então agora, quando ele não está disponível, ele diz assim, Theo, eu não estou disponível para escuta. Ou então, Theo, eu não estou disponível para papo agora. Então, soltar aqui como proposta, assim. E se a gente firmar esses acordos desse tipo com mais homens, assim, de... ok, você tem seus receios sobre suas questões e sobre medo mesmo de rejeição e que isso é legítimo. Você é um ser humano e tudo bem sentir isso. Porque acho que também tem um pouco disso, assim, tipo... eu tô pedindo ajuda, então eu espero muito receber essa ajuda. Então, Agora. Né? Uhum. E aí quando não recebe, ou quando, sei lá, já vi cara dizendo, tipo, mas quando eu pedi ajuda, a pessoa que eu pedi ajuda depois usou isso contra mim, sabe? Mas isso não é um problema seu de pedir ajuda, é um problema da pessoa, sabe? Pessoa que viajou, né? A pessoa que é uma pessoa ruim, que se mostrou outro, caça uma outro. pessoa ruim. Exatamente, encontra uma outra pessoa, não deixe de pedir ajuda por conta disso, porque acaba que se fecha ainda mais. Então eu vejo muito disso assim também. Essa conversa toda aqui me levantou uma coisa na cabeça que eu acho muito importante a gente trazer aqui, que é a ajuda profissional, né? Que em vários momentos a ajuda do amigo, ela é excelente, mas ela não supre uma ajuda profissional, né? Com certeza. E em vários casos a gente precisa de fato de uma ajuda psicológica profissional, assim, procurar um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, algum tipo de ajuda mais embasada para levar essa conversa para um outro lugar também, assim. Porque, né, eu, enquanto amigo, consigo ajudar um amigo até uma certa medida. Eu não sou psicólogo, e até um ponto importante aqui da gente trazer no podcast, o Memo não é um grupo de terapia, né? Então, tem coisas que a gente não consegue absorver dentro do Memo nas nossas rodas de conversa, nos trabalhos que a gente faz e tudo mais. Então a gente estimula, inclusive, que as pessoas que percebem essa necessidade de pedir ajuda, que busquem uma ajuda profissional. Eu, particularmente, faço terapia desde 2014, não me vejo parando de fazer, sabe assim? E queria até perguntar para vocês aqui se vocês já tiveram experiências com terapia, com psicólogos, como que vocês fazem para se cuidar, sabe assim, para cuidar dos outros, porque para mim tem uma grande dificuldade, como o Theo estava colocando, de conseguir ouvir o pedido de ajuda, né? Sei lá, queria ouvir de vocês em relação a isso, assim. Eu faço terapia tem, não sei, deve ter mais de 10 anos. Tem um bom tempo que eu faço terapia. Uma vez por semana e não me vejo, por enquanto, me dando alta, digamos assim. Mas mesmo na terapia também é um pouco complicado, né? É um espaço que, na verdade, eu não tenho tantas influências externas e não tenho tanto medo de julgamento. Meu maior julgamento ali é meu julgamento próprio. A terapia, ela me ajuda muito. Eu acho que tudo isso, não só a parte espiritual, a gente leva isso para um caminho, né? Quando a gente... eu hoje em dia tenho uma busca, na verdade, pode-se até dizer que eu atiro para tudo que é lado. Hoje em dia, cada vez que eu me conheço mais, é uma aventura nova, é algo que eu nunca tinha pensado para parar, que na verdade eu agia daquela forma, ou era daquela forma. Lucas, tu trouxe uma fala que me lembrou uma série de outras coisas, mas a principal é medo de julgamento. E o que eu tenho vivido dentro do Memo e percebido é que
quanto mais a gente tem laços de intimidade, amizades e etc., mais a gente tem justamente medo de julgamento, de rejeição, de passar vergonha. E aí a gente acaba indo para um grupo de homens, que é o que acontece hoje, ir para um grupo de homens em que nós não somos amigos, mas nos encontramos quinzenalmente para falar sobre coisas profundas. Então, e aí vem aquela coisa, por que é tão fácil a gente falar com um estranho sobre algumas coisas? Mas é justamente porque a gente não tem intimidade, então não vai vir o medo de julgamento, não vai vir conselhos, porque de vez em quando tem aquela coisa de, se eu fosse você, eu faria assim. Ou então, faz tal coisa. Que é algo que acontece dentro dos encontros, de escuta ativa, escuta empática. A gente, da mesma forma, não é que não é um grupo de terapia, também não damos conselhos lá dentro. A gente oferece escuta uns para os outros e a gente alcança percepções de nós mesmos a partir disso. Eu acho que eu sou o único aqui que não faz terapia, mas eu tô falando sobre isso há muito tempo, inclusive, que eu vou fazer, mas eu vou fazer mesmo, eu prometo. Eu prometo que no próximo episódio... Promete do próximo... pra você mesmo, não tem que... isso, prometo pra mim, mas é pra mim mesmo, que no próximo episódio do próximo que a gente fizer aqui, eu vou dizer que eu já estou fazendo a terapia. Aí eu bolei. É isso. Caraca! Mas esse meu processo de cuidado, ele perpassa por vários caminhos também, assim, né? Eu não tenho essa coisa muito com espiritualidade, embora tenha uma família muito religiosa. Eu nunca fui muito ligado a isso. Mas os meus amigos e o Memo, por exemplo, são grandes questões para mim, muito importantes, assim, nesse espaço de cuidado mesmo. Esportes eu gosto muito. Pô, cara, é fundamental, né? Correr, gosto muito de correr, gosto muito de jogar bola, embora tenha feito pouco, mas... Eu tô um sedentário completo, eu acho que isso tem afetado bastante a minha cabeça, inclusive. Total. Esse momento de fazer uma atividade física pra mim é sei lá, é um momento meu, sabe? Inclusive eu gosto muito de fazer esportes sozinho, sei lá, uma caminhada, uma corrida, porque é isso, eu boto a minha musiquinha também, boto o meu tênisinho e vou pensando na vida, vou ouvindo coisas e tudo mais, conversando comigo mesmo. Então, eu tô trabalhando, assim, nesse processo de cuidado sobre várias formas e vou fazer a terapia. Façam terapia também você. Boa. Tem uma passagem que acho que eu acabei pulando, né? Que acho que foi até levado no último encontro. Que é meio interessante isso. Que quando a gente... Isso me veio agora. Quando a gente procura um amigo e a gente chega para contar o problema, às vezes, não tô dizendo que é regra isso, mas eu também já fiz isso. Relaxa aí, vamos beber, pô. Vamos pra noitada? Puta que pariu. Vamos. Pega umas Vambora. Deixa disso, tu é mó bonito, já tá pegando geral. Que não. Tá chorando porque terminou, eu tô feliz porque você terminou. Cara, Enfim, solteiro de novo. Isso. Pô, vamos aproveitar a vida, né? E não só em relação a términos de relacionamento, mas sobre qualquer coisa. Cara, tô com um problema no trabalho. Cara. Tu é bom, pô, tu vai conseguir outra coisa rápido. Qualquer coisa. Vem sempre esses conselhos que Abafa, né? pra tentar dar um conforto, sentimento. mas putz, não é isso, né? Não é momentâneo, é paliativo. Aquilo ali vai surgir, vai encher a cara, vai aproveitar e quando você acordar. Tudo bem, aquele momento foi aquilo que a gente melhor conseguiu fazer. Vamos animar o cara, vamos... Mas às vezes tem que ficar em casa mesmo, trocando ideia, ver uma série, vamos ficar aqui de bobeira. Chorar um pouquinho. Viver faz um bem. luto, né? Viver um luto faz bem, parte, né? Sentir a dor faz parte, né? Faz bem. E a gente só precisa de um colo, né? Às vezes só precisa de um famoso ombro amigo, né? Pô, quantas vezes? E não assim, vamos pro puteiro. Porra, né? Que coisa de doido, né, gente? Vamos melhorar essa coisa, tá a cabeça criando mais problema. Foda. Eu acho importante a gente trazer aqui, relembrar alguns casos de homens públicos, assim, né, de figuras famosas e tudo mais, que nessa era das afirmações, das certezas absolutas, fizeram esse movimento ainda corajoso, né,
de expor suas questões, suas fragilidades e tudo mais. Então, sei lá, a gente selecionou aqui 2 casos de uma lista grande possível da gente ter levantado. O primeiro caso é do Eduardo Sterblit, não sei se o sobrenome dele se pronuncia assim, mas sei lá, bom, vamos lá, que já se abriu em várias entrevistas, e a gente selecionou aqui um micro trecho da uma participação dele no programa Provocações do falecido saudoso Antônio Abujanra. Quais são os seus males da alma? Eu sou um cara 100%, eu me considero uma pessoa depressiva, mas me considero um cara abençoado por sei lá o quê, por Horus, talvez. Diz que agora eu tô falando do Horus porque é mais antigo. E de ser um cara que eu sei que eu não sei nada mesmo, sabe? E que isso já foi dito também, e que eu não tenho vergonha de dizer que já foi dito, de falar frases bestas. Esse depoimento foi em 2015. De lá pra cá, o Eduardo Sterblit já falou desse assunto em várias entrevistas, assim. E numa fase que ele estava aparentemente bem na carreira. Ele estava fazendo Amor e Sexo na Globo e diversos outros projetos, assim. E revelou que já chegou a pensar em se matar, inclusive. E teve mais um caso recente, mais recente até, do Whindersson Nunes, que é um humorista, né, famosaço, tem 35 milhões de inscritos no YouTube, são 30 milhões no Instagram, 11 milhões no Twitter, assim. É um cara super famoso, que faz campanhas publicitárias de grandes marcas e tudo mais. E ele fez um post de desabafo dizendo que se percebe triste já há alguns anos, que tem uma angústia diária e que é um sentimento bem ruim, que se sente mal por não poder se ajudar, assim. Então, sei lá, e aproveitando o nosso querido editor Caio Correia, que também é um famoso do mundo da música. Para quem não sabe, o Caio Correia tinha uma banda que fez um grande sucesso chamada Escracho. Que eu era muito fã, ainda sou, graças a Deus. Irado! Que eu acho que pode, sei lá, você passou por alguma situação do tipo, cara? Como é que foi isso pra você dentro da fama que você alcançou, assim? Eu tive um momento de separação, de relacionamento, que foi muito difícil para mim e que eu fiz terapia, né? E eu acho que o principal lance é que, sim, tem isso que quando você está num mundo onde você, vamos dizer, influencia certas pessoas, né? E eu acho que o Scratcho, assim como nós individualmente influenciamos muitas pessoas, e o Scratch falava sobre fazer o bem, sobre o amor, sempre. As redes sociais têm esse negócio, né? Você tem que estar bem, sorrindo, foda, você tem que ser foda, você tem que estar bonito, você tem que estar o tempo todo no alto, autoestima boa e tudo mais. E eu tive um término de relacionamento muito difícil na minha vida, em que eu procurei ajuda profissional, e o que eu senti, assim, quando eu terminei, todos os meus amigos falavam: ih, que isso, cara, tá bonitão, relaxa, daqui a pouco vai estar pegando alguém, daqui a pouco tu vai estar bem na vida, daqui a pouco tu vai conseguir o que você quiser, você é capaz. Ok, mas o que eu senti muito da ajuda profissional e da importância da ajuda profissional é que quando você fala com um terapeuta que sabe tirar isso de você, é o momento onde você conversa com você mesmo. É o momento mais forte onde você consegue falar, e o falar para alguém neutro, isso que é o legal do mesmo, é que você fala se ouvindo. Que eu acho que acaba sendo o que o Lucas falou no começo, é o mais difícil. O quanto você está disposto a assumir que você precisa de ajuda. E eu acho que o terapeuta profissional, ele faz você assumir muitas dificuldades e necessidades suas que fazem com que você, a partir daí, comece a tomar atitudes de correr atrás, né? Então, só corroborando com todo mundo aqui, a ajuda profissional eu acho que é de grande ajuda e até necessidade para a maioria de nós. Todo mundo tem problema e todo mundo precisa se escutar mais do que se escuta. E na área das redes sociais, isso mais ainda. Eu queria aproveitar esse gancho das redes sociais, aproveitando também que homens influentes, assim, né, seja com a música, seja com o humor e tal, que se colocam dessa forma, eu acho super importante. Eu queria saber sobre essas questões de redes sociais que a gente está falando aqui, se vocês consideram que a rede social é um espaço para a gente ter esse tipo de troca, de pedir ajuda e se colocar mais aberto, sabe? Eu queria começar ouvindo o nosso influencer digital, o Geocaio da internet, por favor. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar um pedido aqui pro Scratcho, pro show de volta, porque inclusive eu aproveitar que o Caio tá aqui para me dar um ingresso de graça, porque eu era muito fã, ainda sou muito fã,
E volta aí, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que o Caio falou e que caminha muito nesse sentido é como as redes sociais, a partir do momento que a gente entrega alguma coisa, elas nos cobram a partir daquilo que a gente entrega. Então, como o Caio falou que ele era um cara muito pra cima, as músicas eram pra cima, falavam de amor, de fazer o bem. Por exemplo, o Whindersson Nunes é um cara que faz humor. Então se espera que esses caras sejam sempre felizes, né? O Whindersson no dia a dia dele deve ser bobeiro o tempo todo, deve estar rindo o tempo todo. E esquece o quanto esse cara é um ser humano, assim. Então, eu hoje entendo que as redes sociais têm esse peso, mas eu particularmente, obviamente eu não sou um Whindersson Nunes, não sou um cara que tinha uma banda, eu não tenho tantas pessoas me seguindo assim, mas hoje eu forço uma barra de me colocar como um ser humano normal e me forço a pedir ajuda sim. Tem uma coisa que eu acredito que o Caio possa confirmar isso ou me corrigir se desejar, enfim, mas que existe hoje um movimento de humanização, né, dentro das redes sociais, assim. Rede social é pra gente, é pra pessoas. Então, as marcas hoje estão tão atentas a isso que estão chamando influencers, pessoas que falam pra muita gente. Então, eu super acredito, inclusive, celebro de isso ter sido levantado hoje, porque tenho sim minhas zilhões de ressalvas com redes sociais, mas também entendo que isso é o agora, é o que está disponível hoje, então a gente precisa também olhar para essa ferramenta com outros olhos e se propor a enxergar com outros olhos. E acho que vale a ideia também de, enquanto público, seja lá de quem você é público, de não colocar essas pessoas como pessoas perfeitas, né? Porque, sei lá, você pode estar ouvindo a gente aqui falando agora e já ouviu outros episódios, sei lá, e ver a gente num vídeo ou escrevendo um texto, achar, pô, esses caras aí super falam, super descolados, né? Super seguros. E não, a gente tem muita insegurança, assim. Se eu for falar em outro lugar, com outro público, eu vou ficar tremendo, ficar com dor de barriga. E é assim pra todo mundo, assim. Então, eu me coloco também dessa forma de sim, eu tenho inseguranças. Eu dou aula, por exemplo, há 5 anos, eu chego numa escola nova, eu fico nervoso, eu fico com medo, eu fico travado às vezes, porque é isso, assim. Seres humanos, sabe? Então é muito importante que a gente coloque isso cada vez mais. Total. Entendeu? Finalizando só o que você chegou a falar, a rede social é muito legal e como eu também, como o Theo, eu tenho várias ressalvas. Mas quando acontecer isso, eu acho que tem que acontecer. Eu hoje em dia me coloco um pouco mais nas redes sociais, sempre fui muito isolado, mas hoje em dia cada vez mais eu estou mais presente. Acho que a gente vai receber tudo que é informação, mas a gente não pode olhar só para aquilo que é ruim. Às vezes o foco nosso maior está naquilo que na verdade não é tão legal, mas vão ter provavelmente diversas outras, milhares, milhões de mensagens positivas e boas. Então foca naquilo que vem bom pra gente, que acolhe aquilo que na verdade seu coração está pedindo. E não dá tanto foco para aquele outro que na verdade não vai te levar a lugar nenhum. Bom, então assim a gente termina mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Valeu, Cartago, e vamos em frente. E a você, claro, que nos escuta aqui, que nos acompanha, tanto no podcast quanto nas nossas redes sociais. Então vamos trocar mais. E para a gente conseguir trocar mais, a gente está abrindo um e-mail que é o podcast@memo.com.br. Memo é M-E-M-E, para quem não é do Rio, M-O-H, MEMOH.com.br, para você mandar seus relatos, suas histórias que você queira compartilhar para a gente ler aqui nesse quadro Cartas para o Memo. Então, muito obrigado. O propósito do Memo é promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre o seu próprio comportamento com ele, com os outros e com a sociedade de uma maneira geral. O Memo existe porque problemas de gênero são também problemas nossos e porque já passou da hora da gente assumir a responsabilidade pela parte que nos cabe. É isso, meus amigos. Vamos nessa juntos. Um grande abraço.